Continuando nosso esquenta pra série It, bem-vindos a Derry, vamos agora relembrar o filme de 2019. Lembrando que essa semana saiu o trailer final de It, bem-vindos a Derry, e na segunda-feira nós vamos liberar uma análise completa desse trailer. O filme de 2019 já começa com uma cena meio bizarra, conectando com o final do filme de 2017. A gente vê Beverly flutuando lá no poço do Pennywise, ouvindo vozes, até que tudo fica branco e o filme corta pra setembro de 1989. Aí voltamos para aquele momento logo depois que as crianças derrotaram o palhaço. Aí a gente vê a Beverly falando que teve uma visão do futuro. É um começo pra gente relembrar aquele pacto que eles fizeram, mas dessa vez a cena vai um pouquinho além. Eles começam a brincar imaginando como cada um seria no futuro, como estariam fisicamente. E a Bev descreve um por um como se já tivesse visto o destino deles. E aí corta pra 27 anos depois e vocês já sabem o que isso significa, né? Oi, eu sou a Bianca. E eu sou a Vitória. E bem-vindos ao show. Desculpa, eu esqueci o nome do canal. Oi, eu sou a Bianca. E eu sou a Vitória. E bem-vindos ao Show de Cinema. Antes de começar, já se inscreve no canal e deixa o like agora no comecinho do vídeo. Também pode deixar um comentário aí embaixo e também confere nosso Instagram pra você ficar sempre por dentro do mundo do cinema. Agora estamos em um parque de diversão e nesse parque a gente conhece um casal gay que tá lá de boa, se divertindo, jogando e rindo. Até que aparece uma galera escrota ali, cheia de comentários homofóbicos. Afinal, a gente tá falando de Derry, né? E Derry é a cidade onde só tem gente podre. O casal não deixa barato, mas eles logo saem de lá. E aí, enquanto eles vão embora, eles vão conversando sobre a vontade de sair de Derry, justamente por causa desse tipo de gente que tem ali na cidade. Mas é claro, o ódio fala mais alto, né? O grupo acaba seguindo os dois e eles partem pra agressão. Depois de baterem neles, jogam um dos rapazes da ponte que cai na água sendo levado pela correnteza. E é aí que o clima muda completamente, porque quem aparece pra ajudar é o Pennywise. Só que assim, né? A ajudar. Ele surge com aquele sorrisinho e logo em seguida abre aquela boca bizarra e devora o rapaz, numa cena pesada. Do jeitinho que a gente gosta e o pior de tudo, né? O namorado acaba vendo tudo aquilo acontecer. Ai, essa cena é bizarra, né? Mas que bom que ele viu, né? Pelo menos ele sabe. E é uma das primeiras cenas do livro. Isso é muito legal ler, sabe? Quando você lê, porque você vai vendo tudo que aconteceu. Muito interessante. Informações com Bianca. Sabe o que é isso? Inteligência pura. Inteligência pura. Logo depois do ataque, a polícia encontra o corpo todo destruído e quem aparece em seguida é o Mike, 27 anos mais velho. Ele ouve a notícia que aconteceu e corre direto pra ponte porque ele sabe quem tá por trás disso. Chegando lá, ele vê algo que não deixa mais a dúvida. Uma frase escrita no muro: venha pra casa. Venha pra casa? Mas eu moro aqui, desgraça. Então vamos para o Bill, 27 anos mais velho também. Ele tá num set de gravação, dentro de um trailer, tentando escrever um roteiro de um filme. O filme que ele tá escrevendo é justamente o que tá sendo filmado ali, com a própria esposa dele atuando como protagonista. Mas tem um detalhe curioso, Bill não consegue escrever o final dessa história. Toda vez que ele chega nessa parte, parece que ele trava. Mas o importante vem a seguir. Vemos o Mike ligando pro Bill e quando o Bill atende o telefone, ele demora um pouco pra entender que é o Mike. Isso já deixa claro que o grupo ali, eles nem se falam há um tempo já, né? E nesse momento, o Mike fala pro Bill que ele precisa voltar pra casa, ou seja, que ele precisa voltar pra Derry. E aí o filme vai mostrando um por um. Primeiro a gente vê o Ed, né, nosso hipocondríaco preferido, depois a gente vê o Rich, que virou um comediante de stand-up, aí a gente vê o Ben, que agora é um arquiteto de sucesso. Também vemos o Stanley, que tá na casa dele tranquilo, montando um quebra-cabeça com a sua esposa, até que o celular dele toca e é o Mike. A ligação deixa ele tão perturbado que ele acaba entrando na banheira e tirando sua própria vida. Bom, aí a gente vê a Beverly também, né, que ela também recebe a ligação e a gente também conhece o marido dela, que num primeiro momento até parece legal, mas logo ele se mostra abusivo e ele lembra muito a relação que ela tinha com o pai dela. Mesmo assim, Beverly não deixa ele controlá-la e decide que vai voltar pra Derry. Então o filme volta pro passado e a gente vê o Henry Bauer sendo preso por ter matado o seu pai, lembrando que ele estava sendo completamente influenciado pelo Pennywise, mas isso não quer dizer que ele não era um babaca, né? Era o escrotinho lá. Mas aí avançando pro presente, o Henry tá internado num manicômio, já mais velho. Ele vê um balão vermelho flutuando, né, ele acaba surtando e levam ele até o quarto. E quando ele chega no quarto, ele vê o mesmo balão embaixo da cama. Só que embaixo da cama parece seu amigo que faleceu anos antes. Ele tá segurando uma faca e entrega a faca pra ele, como se fosse uma chamada direta do Pennywise pra ele voltar pro jogo. E aí finalmente o reencontro acontece, isso porque eles vão até um restaurante e lá é super legal ver eles se encontrando, né? Porque aí vai chegando um de cada vez e a gente vai vendo que, mesmo agora eles sendo adultos, eles ainda não perderam a essência da época que eles eram crianças. E é muito legal ver todos eles juntos outra vez, rindo, brincando, tirando um sarro um do outro. É como se eles tivessem voltado a ser as mesmas crianças de antes. Aquele amigo que você tem da escola? Ai, Que você é criança pra sempre.
Sim. E aí cada um deles vai contando um pouquinho como tá a sua vida agora. E a gente vê até um clima entre aquele triângulo amoroso, né, desde a época da infância, que é a Beverly, o Ben e o Bill. Mas essa leveza não dura muito. O Mike, que nunca saiu de Derry, ainda se lembra de cada detalhe que aconteceu no passado. Já os outros que foram embora tinham esquecido completamente de Pennywise até agora. E é aí que Mike conta o motivo do porquê ele chamou todo mundo. O ciclo começou de novo. Se passaram 27 anos e pessoas voltaram a desaparecer. Ele diz que eles podem até ter achado que eles derrotaram o Pennywise no passado, mas eles não venceram porque a coisa tá de volta. Que coisa? A coisa. E aí o Mike lembra todo mundo da promessa que eles fizeram lá atrás. Mas que promessa? A promessa. E vamos repetir pra galera que tava sentada lá no fundão no nosso vídeo anterior e não prestou atenção. Que é o quê? Qual que é essa promessa? A promessa é que caso o Pennywise voltasse, eles também voltariam pra tentar acabar com a coisa. O clima tá até que leve, só que aí eles decidem abrir aquele biscoitinho da sorte que o restaurante deu e lá tá escrito: acho que o Stanley não pode vir. Na hora todo mundo fica em silêncio e antes que eles consigam entender o que aquilo quer dizer, os biscoitos começam a se mexer. De dentro deles saem umas coisas completamente bizarras, insetos, olhos, pedacinhos deformados de criatura. É o Pennywise tentando mexer com a cabeça deles. E quando eles saem do restaurante, a Beverly liga pro Stanley, quem atende é a mulher dele, e revela que ele morreu na noite anterior. O grupo fica totalmente em choque e eles começam a repensar se realmente vale a pena ficar ali em Derry. Enquanto isso, os desaparecimentos continuam. Uma garotinha é atraída por um vagalume pra debaixo de uma arquibancada. Só que o vagalume era o Pennywise disfarçado. A cena termina do jeito mais macabro possível, bem no estilo do palhaço. E pra completar, o Henry, aquele valentão surtado, acaba fugindo do manicômio. Bev, Rich, Ben e Ed decidem voltar pro hotel pegar as malas porque eles decidem ir embora. Já Bill e Mike seguem outro caminho. Eles vão pra biblioteca, que é onde o Mike tá morando, porque ele quer mostrar alguma coisa importante. Durante todos esses anos, o Mike ficou obcecado pra entender o que é o Pennywise. Passou décadas pesquisando lendas, registros antigos e até histórias indígenas da região. É aí que o Mike dá um negócio misterioso pro Bill beber e o Bill acaba meio que viajando, entrando numa espécie de visão onde ele vê o passado da criatura. E é nesse ponto que vem a grande revelação, o ritual de Chud, um antigo ritual de uma tribo nativa que teoricamente pode derrotar o Pennywise. Segundo Mike, essa tribo foi a primeira a enfrentar a criatura e os objetos usados no ritual podem ser a chave para acabar com ele de uma vez por todas. Mike diz que para esse ritual funcionar ele precisa de todo o grupo reunido, todo o clube dos perdedores, e por isso eles têm que convencer a galera a ficar em Derry. De volta pro hotel, a gente vê a Bev contando pra eles que desde que ela saiu de Derry, ela anda tendo uns pesadelos horríveis, onde ela vê muitas pessoas sofrendo e morrendo. E aí eles descobrem que na verdade isso daí não tinha nada a ver com sonhos, eram premonições dela, como se ela tivesse tendo uma noção do que ia acontecer. E o Mike, né, ele tem uma explicação pra tudo, né, porque o cara agora ele é um especialista no Pennywise. E ele sabe por que a Bev tá tendo esses sonhos, né, essas visões. Isso aconteceu porque lembra que no outro filme ela vê aquelas luzes vindo de dentro da boca do Pennywise? Então, aquilo são as luzes da morte, ou Deadlines, que é tipo a forma verdadeira da criatura. E aí ele revela que pro ritual de Chud funcionar, eles precisam recuperar as suas memórias. E isso é uma das maldições de Derry, porque quando você sai da cidade, você esquece de tudo que aconteceu lá. E foi exatamente o que aconteceu com todos eles. Então o Mike leva o grupo pra floresta, que foi o local onde tudo começou, pra eles reativarem essas memórias. E aí lá na floresta eles decidem se separar para que cada um ache o seu objeto, aquela lembrança da infância que vai ser usada no bendito ritual contra o Pennywise. A partir daí o filme começa a se mesclar com flashbacks, ou seja, a gente vê eles na fase adulta e na fase criança. E a primeira que a gente começa a acompanhar é a Beverly. Beverly volta pro antigo apartamento e descobre que o pai dela já faleceu. Quem mora lá agora é uma senhora super simpática que convida ela para entrar, se sentir em casa e até oferece um cafezinho. A Bev entra no apartamento e ela começa a ter lembranças do seu passado. Ela até mesmo entra no seu antigo quarto, pega uma chave e acaba achando aquela cartinha que o Ben deu pra ela lá no primeiro filme que a gente já viu. Só que aí as coisas começam a ficar estranhas. A senhorinha volta da cozinha, mas começa a agir de um jeito completamente bizarro. Isso porque a senhorinha não é uma senhorinha qualquer, ela é o Pennywise. E aí ela se transforma em uma criatura gigante, bizarra, e começa a perseguir a Beverly pelo apartamento. E essa cena foi uma das primeiras cenas que a gente viu de It, capítulo 2, né? Porque pra quem não se lembra, no trailer, o primeiro trailer que saiu era praticamente uma boa parte dessa cena. E eu e a Vi fizemos uma paródia de It nessa época, então a gente reassistiu essa cena várias e várias vezes. Você lembra da cena que a gente fez? Lembro. Vamos pôr um pouquinho pra eles verem? Ou se lembra, põe aí.
O próximo que a gente acompanha é o Rich. Ele vai pra aquele lugar onde tem máquinas de fliperama e lá ele tem uma lembrança bem específica. Ele tava jogando com o primo do Henry, aquele escroto, e quando o Henry aparece, eles começam a zoar o Rich falando que ele é gay. Eles expulsam ele dali e o Rich sai sozinho, meio cabisbaixo, e vai se sentar na praça principal da cidade, bem na frente daquele monumento gigante. E é aí que a cena começa a ficar bem bizarra, porque essa estátua começa a falar com o Rich e de repente ela toma a vida e vai pra cima dele. Depois dessa lembrança, o Rich olha pra estátua de novo e vê o Pennywise sentado lá no topo, balançando os pezinhos e dizendo que sabe o seu segredinho sujo. Já o Bill, enquanto isso, ele tá andando pelas ruas de Derry e ele vê aquelas lojinhas de coisas antigas e ele vê a bicicleta Silver dele à venda e ele acaba comprando ela de volta. É muito legal porque a pessoa que trabalha ali na loja e vende a bicicleta pro Bill é o Stephen King. Ele faz uma participação no filme, então isso é muito legal. Enquanto o Bill tá lá no seu momento nostálgico andando na sua bike antiga, a gente tem um momento de flashback. A gente vê o Bill criança parado em frente ao bueiro, o mesmo onde o George sumiu. Ele tá ali gritando: "Por que, George?" E aí, de repente, a gente vê uma voz vindo de lá de dentro dizendo que é a culpa do Bill porque ele não tava lá pra ajudar o George. É uma cena muito pesada. O flashback termina e a gente vê o Bill ouvindo a voz do George vindo de dentro do bueiro. E como um bom personagem de terror, ele acredita naquilo. Ele se aproxima, se abaixa, quase coloca a cabeça lá dentro e é por pouco que ele não vira a janta do Pennywise. E pra piorar, nesse momento passa uma criança ali do lado do bueiro. O Bill fica desesperado, fala pra criança não passar por ali e não acreditar nas vozes que vêm de dentro do bueiro. E aí o garoto, com a maior naturalidade do mundo, solta: "Mas eu também ouço vozes, só que do ralo quando eu tô tomando banho." Não as escute, menino! Mas a voz diz que tem um Wi-Fi lá embaixo. É golpe! Logo depois a gente acompanha o Ben. Ele tá na sua escola antiga, numa sala de aula, e aí vem o flashback. Ele coloca o seu Walkman e de repente a Beverly aparece. Mas aí a gente sente que vem bosta. A Beverly chega ali, começa a conversar com o Ben e de repente ela começa a falar coisas horríveis e a gente percebe que a Bev não é a Bev. A cabeça dela começa a pegar fogo, o corpo dela se distorce e ela vira uma criatura bizarra correndo atrás do Ben pela escola. Ele se esconde dentro de um armário tentando se proteger. Ele pega um bilhetinho antigo que a Bev fez e fica segurando ele, tentando se convencer de que aquilo não é real. Só que nesse exato momento, quando ele decide sair do armário, o Pennywise tá ali e ele fala pra ele que ele sempre vai ser sozinho. O flashback acaba e a gente volta pro Ben adulto, ofegante, completamente abalado, preso naquela lembrança horrível. Depois de tudo isso, vamos para a lembrança do Ed. E aí o filme corta para um flashback de quando ele era criança, ele tá dentro da farmácia e ele escuta a mãe dele chamando lá de dentro. Ele segue a voz e aí vai parar num porão. Lá a mãe dele tá presa numa maca, desesperada, e uma figura coberta por um lençol começa a se aproximar. O Ed tenta soltar a mãe dele e aí quando o lençol cai a gente vê o que tá ali embaixo, que é aquele leproso que a gente viu no primeiro filme. Essa cena representa justamente o medo dele de doenças e infecções, né, que é algo que ele carrega desde a infância, já que a mãe dele sempre colocava várias coisas na cabeça dele. O flashback termina e vemos o Ed adulto parado no mesmo lugar, como se o tempo não tivesse passado. Ele olha em volta e percebe que o medo ainda tá ali. Isso porque o leproso aparece ali de novo, e aí a cena é bizarra, né, já que ele começa a perseguir o Ed ali e acaba vomitando na cara dele. Ai, é nojento. Mas o curioso é que dessa vez o Ed reage, ele se irrita, grita e acaba enfrentando o monstro. O leproso some e ele sai correndo da farmácia. Todos voltam pro hotel, mas obviamente, né, nunca tem paz. Nesse filme aqui ninguém tem paz em momento nenhum. Isso porque o Bill acaba vendo um skate ali, e esse skate representa aquele menininho que mora na casa dele antiga, aquele mesmo menino que dizia que ouvia vozes do ralo. Então ele logo percebe que o menino corre perigo e sai correndo pra ajudar ele. E enquanto isso, o Ed tá ali no banheiro e ele nem imagina que o Henry tá escondido ali. O Henry surge e dá uma facada na cara do Ed, mas o Ed não se entrega não. Ele arranca a faca da cara dele e enfia no Henry. Olha esse menino aqui. A gente fica aqui subestimando o menino hipocondríaco. Tá vendo? E ó, ele é o mais feroz de todos ali. O clima vai ficando cada vez mais tenso, principalmente com todos eles tentando entender o que tá acontecendo. Mas aí o filme corta pro Bill e a gente vê finalmente pra onde que ele foi. Ele foi pro parque de diversões procurando o menininho. E claro, o menino acaba entrando na casa do palhaço dentro do parque, porque em Derry nada nunca é fácil, né? Bill tenta impedir que algo aconteça com ele, então ele corre até lá, mas adivinha, Pennywise já tá lá dentro. A cena fica ainda mais bizarra porque o palhaço começa a dar um monte de cabeçada no vidro pra tentar pegar o garoto. E com aquele sorriso totalmente sinistro e dentes horríveis, ele consegue quebrar o vidro
e o menino não sobrevive. Já é noite, o Mike tá na biblioteca esperando o pessoal pra realizar o tal do ritual. Aí rola um flashback da infância do Mike, do antigo apartamento que ele morava pegando fogo, e ele olhando os pais lá dentro sem conseguir fazer nada. Mas a lembrança é interrompida pelo Henry, que corre pra cima do Mike com a bendita faquinha. Só que ele é impedido pelo Rich, que dá uma facada na cabeça dele. Aí todos amamos o Rich. Graças a Deus, Henry acaba. Graças a Deus. Logo em seguida, Bev, Ed e Ben chegam na biblioteca e só falta o Bill, que tá lá no parque tentando salvar o garotinho, e aí teimoso ele fala que vai matar o Pennywise sozinho. A galera sabe que o Bill vai pra casa assustadora onde fica o poço, o covil do Pennywise. E assim, gente, nessa hora eu já tava muito irritada, porque tava 2h30 de filme e o Bill querendo bancar o herói e eu querendo ver a galera lutando com o Pennywise. Todos vão até a casa e sem pensar duas vezes eles querem acabar com o Pennywise. Só que assim que eles pisam lá, a doideira começa, como de costume. O primeiro a se lascar é o Bill. A barriga dele começa a ser cortada por algo invisível e aí aparece escrito, finalmente em casa. E do nada, na geladeira, surge o Stanley, todo cagado, contorcido, gritando. A cabeça dele sai rolando e ele solta. Se não fosse por você, eu estaria vivo, Bill. Pennywise aparece e corta o pescoço do Ben, mas como sempre, tudo desaparece do nada, menos a cabeça do Stan, que do nada começa a se transformar numa aranha, e a gente sabe que é o Pennywise, né? Que fica se transformando em várias coisas bizarras. Eles conseguem derrotar a cabeça de aranha e finalmente chegam no poço, lá no porão da casa. É o caminho direto pra toca do Pennywise. Todo mundo decide entrar naquele buraco nojento, que sinceramente eu jamais entraria. E aí, pra piorar, pra chegar onde o ritual vai ser realizado, eles têm que passar por uma passagem minúscula, toda cagada, toda cheia de água nojenta. Lá no fim, eles chegam num espaço onde tem tipo uma coroa, um negócio alienígena. Uns negócios pra cima, assim, é tipo uma coroa. Tipo um negócio assim, gigante. Bom, ali o Mike coloca o objeto do ritual bem no centro e o resto do grupo joga suas lembranças no fogo, um por um. Eles dão as mãos, olham pra cima e vem aquelas 3 luzes da morte. E aí o Mike começa a gritar, tipo o líder da seita. Falem! Falem pras pessoas deixarem o like! Falem! Deixa o like! Deixem o like! E eles ficam lá gritando e tentando transformar as luzes em escuridão. As luzes começam a descer, o clima fica cada vez mais tenso e depois de um tempão berrando, elas entram no objeto do ritual. O Mike tenta fechar, mas um balão gigante começa a se formar e estoura na cara dele. E assim, eles ficam ali, será que deu certo? Será que a gente conseguiu, né, destruir o Pennywise? Só que aí, obviamente, né, logo isso é respondido, porque nesse momento o Pennywise aparece super cabeçudo, é metade palhaço, metade aranha e talvez até um pouquinho escorpião também. E aí nesse momento é a maior loucura, porque começa a maior confusão, todo mundo tentando destruir o palhaço tentando destruir eles. É a mesma pegada do primeiro filme, só que aqui eles estão adultos, né? E aí cada um deles começa a enfrentar seus próprios medos. Por exemplo, a Bev e o Ben, eles começam a ter lembranças ruins e pensamentos ruins, mas aí eles começam a lembrar dos momentos bons e juntos conseguem escapar do sufoco. Aí o Bill também começa a enfrentar os seus medos, né? Que o dele tá relacionado ao George, mas ele logo também consegue matar essa lembrança. No meio da confusão toda, o Pennywise consegue pegar o Rich e faz ele ficar flutuando ali e ele acaba quase se alimentando dele. Mas aí o Ed decide entrar pra briga e vai pra cima do palhaço. E não é que ele consegue atingir o Pennywise? Mas calma que pra variar ele não morre, né? Ele fica preso naquela coroa de espinhos, né, que a gente tava mencionando aqui, e ele ainda consegue atingir o Ed com uma das suas patas caranguejos, né? Gente, o que é aquilo? Faz assim nele. Bem aqui. Obrigada pela demonstração, Vi. Já que a gente não pode pôr essas coisas no YouTube, a Vitória faz a demonstração. Nada, que isso? Gostaram? Gostaram disso? Então a Bev tem uma ideia genial. E ela percebe que se o Pennywise acreditar que ele é pequeno, ele vai ficar pequeno mesmo. E é exatamente isso, eles ficam dizendo que o palhaço é ridículo, nada demais, e o bicho começa a se contorcer, diminuindo, até virar um bebê palhaço. Mike enfia sua mão dentro do Pennywise, arranca o coração dele e todo mundo fica espremendo o coraçãozinho. O palhaço começa a se desfazer, flutuar e finalmente eles respiram aliviados. E o Ed, ele infelizmente acaba falecendo, porque como dissemos, o Pennywise acaba atingindo ele com uma das suas patas gigantes. De volta a Derry, rola um flashback nostálgico. Eles se olham no reflexo de um espelho de uma loja e aí num passe de mágica a gente vê todos eles crianças ali juntinhos, todos vivos. Bom, aí o filme corta pro Bill e a gente vê que ele finalmente consegue escrever aquele capítulo final. O telefone dele toca e é o Mike. E aí o Bill pergunta pro Mike por que será que eles não esqueceram de tudo. E o Mike responde que de repente é porque eles realmente derrotaram o Pennywise,
ou porque eles não querem esquecer. Ele faz essa pergunta porque ele agora tá fora de Derry, né? E como que ele ainda lembra de tudo? Provavelmente é porque ele derrotou o palhaço. Mike então pede pro Bill olhar as correspondências onde tem uma carta do Stanley que ele escreveu antes de tirar sua própria vida. Ele explica que só fez isso porque tinha medo de tudo aquilo, mas também queria proteger o grupo, para que eles pudessem se unir e enfrentar o Pennywise. Enquanto a carta é narrada, vemos os personagens vivendo a vida. Bill tá lendo a carta, Rich tá reforçando as suas iniciais e a do Ed em uma ponte, e o Ben e a Beverly curtindo um momento calmo com um cachorrinho e um barco. E por fim, vemos Mike finalmente deixando Derry. É assim que termina It, capítulo 2, lançado em 2019. Conta pra gente o que você acha desse filme, se você prefere ele ou o filme de 2017. E é isso, um beijo, até o próximo vídeo. Tchau!